Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa gráfico no Radar. E a sessão dessa quinta-feira começou agitada com as bolsas mundiais no campo positivo. Europa, os índices conseguiram sustentar esse movimento e encerraram majoritariamente em alta. Nos Estados Unidos, o início da sessão foi de alta, porém, com a fala de um dirigente distrital do Fed, impulsionou os mercados para o campo negativo, o que tirou também fôlego do nosso índice Bovespa, que chegou a testar patamar de resistência aos 120.500 pontos e volta a olhar para o nível de suporte aos 119 mil pontos. Tendência de baixa do índice permanece. Atualizando a análise do nosso índice Bovespa, que mantém estrutura de baixa, apesar de ter subido as últimas duas sessões e na sessão atual ter renovado o máximo intradiária, vai sinalizando no momento em que gravamos respeito pela região de resistência nos 120.500 pontos. Neste cenário, 119 mil pontos continua como nível de suporte mais próximo, tendo potencial de queda de cerca de 1,09%. Quando olhamos a estrutura do índice em escala semanal, observamos que, se na próxima sessão, sexta-feira, tivermos um fechamento abaixo dos 120 mil pontos, será reforçada a tendência de baixa e na perda dos 119 encontraremos 117 mil pontos e após isso os 114 mil pontos, totalizando um potencial de queda aproximadamente de 5,5%. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala semanal. Papel que após alta consecutiva por 4 semanas, caminha para a quinta semana de alta. Houve o rompimento na semana atual dos R$ 5,37, nível que atua como suporte, e o próximo objetivo fica marcado aos 5,63, tendo potencial de alta de cerca de 3%. Em escala diária, as ações de Petrobras, Petro 4, romperam o patamar de resistência indicado pelo teto de seu canal de baixa, marcado por volta dos 36,20, abrindo caminho para a busca da próxima região de topo, marcada aos 37,90. Do preço que negocia no momento em que gravamos até lá, o papel tem cerca de 3,5% de upside. Do lado inferior, nível de suporte permanece marcado aos 35,60. As ações de Vale em escala diária e também em escala semanal sinalizam um movimento de alta. A resistência dos 61,40 vai sendo testada no momento em que gravamos e a consolidação do rompimento deste nível liberaria o ativo para a busca da região dos R$ 63,40, potencial de alta de cerca de 3%. Quando olhamos o gráfico em escala semanal, podemos observar a princípio o teste e respeito da base de sua congestão triangular, e o próximo alvo fica marcado na região de sua média de 21 períodos, por volta dos 62,70, sendo um potencial upside de 2,08%. As ações de Itaú em escala diária reforçam tendência neutra de curto prazo, testando resistência por volta dos 32,30, dando início ao movimento corretivo e tendo como suporte a região dos R$ 31. Potencial de queda nesse cenário é de cerca de 2,91%. Vale ressaltar que quando olhamos o papel em escala semanal, temos a possibilidade da consolidação de uma figura de reversão conhecida como ombro-cabeça-ombro, e essa figura seria consolidada com eventual perda dos R$ 31, abrindo caminho para a busca da próxima região de fundo por volta dos R$ 27,80. As ações de metalúrgica Gerdau, Goal 4, sinalizam no curto prazo a formação de um fundo duplo, figura de reversão gráfica, que vai sendo consolidada na sessão de hoje com um rompimento de resistência por volta dos R$ 10,20. Essa região passa a atuar como suporte e resistência atual fica marcada aos 10,70. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o próximo patamar de resistência, tem cerca de um potencial de alta de 4%. Esse é o gráfico de CVC em escala diária. Papel que após tentar um rompimento de sua linha de tendência de baixa, devolveu todo o movimento, reforçando mais uma vez nível de suporte em R$ 1,86 e resistência aos R$ 2,04. Com isso, cenário neutro de curto prazo é reforçado. As ações de Unipar em escala diária reforçam o cenário neutro para o curto prazo, tendo como suporte a região dos R$ 47,11 e resistência marcada aos R$ 49,90. As ações de Copel reforçam tendência de baixa para o médio prazo e testam o nível de suporte marcado aos R$ 9,00. A eventual perda deste nível liberaria o ativo para a busca da próxima região de fundo, marcada aos R$ 8,77, potencial de queda de cerca de 2,24%.
As ações de Transmissão Paulista, TRPL4, reforçam um cenário neutro de longo prazo, tendo como nível de suporte os R$ 24,24 e resistência aos R$ 27,01. Observamos que essa lateralização foi consolidada após o papel quebrar sua linha de tendência de alta, então o foco fica em eventual rompimento de resistência quando liberaria o ativo para a busca dos R$ 29, totalizando potencial upside de cerca de 7,5%. As ações ordinárias de Taesa, TAEE4, após perderem sua linha de tendência de alta e indicarem um cruzamento de média baixista, reforçam a continuidade do cenário de baixa, tendo como resistência R$ 11,29 e a próxima região de suporte marcada aos R$ 10,44. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o próximo apoio, o papel tem potencial de queda de cerca de 6,6%. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de BRF, papel que opera em tendência de alta de longo prazo e recentemente consolidou fundo na região dos R$ 18, dando início a um movimento de alta e sinalizando rompimento de resistência aos R$ 19,83. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o próximo patamar de resistência indicado por volta dos R$ 22,50, tem cerca de 10% de potencial alta e no eventual rompimento deste nível, próximo alvo fica marcado aos R$ 25,30, sendo potencial de alta total de cerca de 24%. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Desejo a todos uma ótima noite e até a próxima.